Oi pessoal, eu vou entrevistar hoje a minha grande amiga Mônica Pinheiro, que mora na Inglaterra e está nos visitar esse período aqui em Belém. É a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa, então eu não tenho essa experiência em entrevistar, né? Então isso é mais uma conversa assim. Tá? É a primeira vez que eu sou entrevistada também. Mônica, eu separei umas perguntas aqui. E gostaria de começar perguntando sobre a sua formação. Qual é a sua formação? Onde estudou? Quando? Eu estudei Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Pará. Eu me formei em 2009. E também tive uma graduação em Matemática para a Universidade do Estado do Pará, que eu terminei em 2005. Depois, logo que terminei a graduação em Engenharia Elétrica, eu fiz um mestrado na Universidade de Aveiro, em Portugal, em 2014. Muito bem. Você tem uma formação bem diversa, né? Matemática, engenharia elétrica e o mestrado. Aí eu gostaria de perguntar como foi e quando surgiu o interesse pelo curso? Engenharia elétrica, na área Sim. Até porque você fez matemática primeiro, depois foi para elétrica. Sim, é engraçado porque realmente eu não tinha ideia do que fazer, eu era muito jovem, né? Não tinha muita ideia, eu gostava muito de matemática no antigo segundo grau, de física e tal, mas eu cheguei a entrar em Direito, porque na UFPA eu queria ser diplomata e tal, então eu fiz matemática e comecei Direito, mas eu logo muito cedo percebi que eu sentia falta da matemática, que eu queria um curso principal, alguma coisa na área de exatas. Eu sentia falta da física, da matemática, e eu era muito mais, me sentia muito mais feliz lá nas aulas do curso de matemática à noite do que nos cursos de Direito. Então eu refleti bastante, né, por 2 anos. Tinha insegurança também de trocar de curso e tal, mas eu acabei largando Direito, fui fazer Engenharia Elétrica e não tinha ideia muito se ia dar certo, se era Engenharia Elétrica o que ia dar certo. Mas eu tinha tentado o curso técnico também, no segundo grau, em eletrônica, mas eu não passei, então eu pensei, olha, vamos ver se isso dá certo, vamos ver se... Foi meio que uma aposta, né? Vamos ver se... Engenharia, ok, eu não sabia muito bem o que era engenharia, né? o que lhe dava engenharia, e foi meio que arrisquei a coisa, mas por sorte, eu não sei, deu certo, eu gostei muito do curso. E é engraçado que eu depois, ao longo do tempo, comecei a ver que mesmo dentro de todas as engenharias, ou o curso de física, que eu também cogitei fazer, realmente a engenharia elétrica, a eletrônica, era mesmo aquilo que eu queria. Eu não iria me sentir muito feliz se eu tivesse escolhido uma outra engenharia civil ou mecânica, ou nada disso. Mas é mais porque a engenharia elétrica é um curso muito, muito amplo. Ele te dá oportunidades de seguir, por exemplo, na área... Ela campo é bem abrangente. Sim, é abrangente porque ela trabalha na área... ela trabalha em campos da física. Por exemplo, se tu até esticar um pouco, até a relatividade tu pode colocar um pouco, tu pode usar um pouco. Então a engenharia elétrica, eu acho que ela é muito completa no sentido de que ela usa muita física, muitos campos diferentes da física e muitos campos diferentes da matemática. Então tu podes, ao longo da tua experiência profissional ou cursos que tu vais fazendo, tipo mestrado, doutorado, tu podes afunilar muito mais. Tem esse leque muito maior para afunilar ou para entrar em contato. Esse que eu acho que é o charme da engenharia elétrica, e isso que me fez me encantar por ela. É interessante que eu notei que você decidiu por esse curso, mas pelas afinidades de certas disciplinas, na área da matemática, da física. Sim. Quer dizer, você não se deixou levar apenas por um glamour, né, ou de algumas profissões, né, ou talvez pelo dinheiro. Você pensou mais na questão do que você gosta mesmo de fazer, né, que é te fazer feliz, né. Eu acho que isso é muito importante, né, você fazer aquilo que você realmente gosta, que te deixa feliz, porque você vai estudar anos. Sim, né? Sim. Porque é engraçado que isso foi a grande lição que eu tive desse período todo, né? Porque eu tinha, quando eu era mais nova, quando eu entrei no Direito, eu tinha aquela questão de
meu Deus, o curso, né, o direito vai me dar uma vida confortável, vai me dar dinheiro, então eu vou largar um curso que vai me dar um dinheiro. Mas eu tive alguma coragem e larguei. E depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não adianta tu querer fazer alguma coisa por dinheiro ou por status, porque quem vai ficar infeliz és tu. E nós, na verdade, nós dedicamos a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, trabalhando, né? Então, não adianta tu escolher uma coisa para te dar dinheiro, e depois pensar que no final de semana, nas férias, tu faz algo que te dê prazer. Porque tu vai ficar infeliz mesmo a maior parte do tempo da tua vida. E é mesmo aquela questão, se tu gosta de fazer uma coisa, tu vai dedicar naturalmente tempo para estudar, para aprender, tu vais consumir aquilo com muito mais frequência, tu vais ler revistas no tempo livre, tu vais procurar sites sobre coisas da tua área. Quando tu não gosta daquilo, tu tens mesmo aquela repulsa, aquela aversão. Tu não te reciclas, não aprendes mais. E depois, no final das contas, tu fica sendo um profissional inferior, um profissional medíocre. Tu não tens aquela paixão de ficar sempre aprendendo mais sobre a área que tu trabalhas mesmo. Então não vale a pena. Foi mesmo o aprendizado que eu tirei daí. Não vale a pena fazer alguma coisa, se dedicar a alguma coisa por outros motivos que não seja para te fazer feliz. Tu não vais conseguir nem ser feliz e nem o dinheiro ou o status que tu tá buscando nessa outra coisa. E a partir daí eu meio que tô com a minha vida assim, sabe? Eu vou fazer as coisas que eu acho certas pra mim. Não vou atrás da opinião das outras pessoas, porque as outras pessoas podem ter a sua opinião, mas quem vai ficar infeliz ou bem sou eu. Eu que vou lidar comigo mesma. É interessante esse ponto de vista. Eu acho até que também é um conselho interessante, né, para aqueles que estão pensando na sua área, na sua profissão. Porque é difícil, né? É difícil escolher alguma coisa. Nessa idade, né? Sim. Você é muito novo, você tem milhões de opções e você fica realmente muito perdido do que você vai realmente fazer. E às vezes tu não tens nenhum contato com aquilo que tu vai escolher. Como é que tu vai saber que tu gosta de uma coisa que tu não sabes o que é, não é? Às vezes acontece isso. Certo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é: qual a importância do curso na sua vida profissional? O que você acha que poderia ter feito de diferente ou que faria igual, se você pudesse voltar no tempo? O curso foi muito importante porque ele me deu mesmo as bases do que eu sei que posso fazer. Claro que eu não vou lembrar de detalhes das equações de sistema de potência, por exemplo, nada disso, mas quando eu estou no trabalho e tem algum assunto que eu devo aplicar, por exemplo, eu tenho que fazer um controlador PID. Eu sei, eu posso não lembrar das equações, como se faz, mas eu sei que eu vi aquilo na aula de controle, que eu sei que eu tenho o OGATA em casa, que eu posso consultar, eu lembro que eu estudei aquilo antes, e daí eu consigo fazer pesquisas para encontrar a solução que eu preciso no momento. Então, o curso foi importante no sentido de dar um conhecimento geral da engenharia elétrica, me dar as bases, daí eu posso depois buscar o que eu preciso ou o que eu quero ao longo do tempo. Por exemplo, também eu estou numa empresa agora que ela trabalha com sistemas de segurança, instrumentos que fazem medição de corrente de insulation current, essas coisas assim. Então, às vezes eu me deparo com algum assunto de potência que eu sei que eu já vi aquilo antes. Então eu sei como buscar informação. E daí eu penso, eu olho para aquilo e penso, ok, eu não me lembro muito bem disso, eu não sou muito boa nisso, então eu vou procurar aprender, vou procurar estudar, e eu sei mais ou menos o que eu devo estudar, como foi dado na época, na escola, na universidade, né? Aí eu posso também, não só buscar a informação, mas também eu sei a metodologia que eu vou fazer, né? Como eu vou fazer, qual livro pegar, se eu vou seguir os capítulos, se eu vou fazer exercícios, ou se eu vou mais para a parte prática. Então eu também consigo delinear na cabeça a metodologia que eu vou usar para aprender o assunto que eu preciso aprender. E você faria algo de diferente se voltasse no tempo? Na época de graduanda, eles
estudante? Não sei, isso é uma pergunta muito difícil, não sei. Eu acho que eu tentaria ter mais contato com a parte prática, porque o nosso curso foi muito teórico, né? Eu sentava e resolvia equações, né? Resolvia problemas, lia muitos livros e tal, e não tive muita parte prática. Eu agora teria tentado adicionar uma componente prática na minha formação também. Aquilo que eu li em livros, por exemplo, na hora de estudando eletrônica, né? Ao invés de calcular a corrente no transistor, a tensão de base, coisas assim, além disso, eu fazia isso, mas o que eu faria agora era ia para uma protoboard, pegava os componentes, colocava uma fonte de tensão e testava mesmo a sério aquilo, ao invés de ficar só no cálculo. Você não acha que os alunos hoje têm uma vantagem considerável em relação a gente? Completamente. Porque o acesso à informação é bem maior. Simuladores, tem vários simuladores grátis, né? Uhum. Se você não tem dinheiro para comprar um Proteus da vida, você usa o Qux, tem outros simuladores, eu uso muito esse. Sim. Qux, né? Que é um simulador grátis que você baixa e você simula, então você tem acesso também aos livros, né? Digitais. Tem curso no YouTube, um monte de cursos, né? Pode em casa, né, olhar os cursos, aprender. Tem aquelas placas tipo Arduino, placas de desenvolvimento, né? Que são baratas, então pode comprar e fazer em casa mesmo. Componentes também. Sim, com certeza. Hoje em dia existe muito mais recursos do que na nossa época. Sem dúvida. E você falou que fez mestrado em Portugal. Eu gostaria de perguntar como foi essa decisão, como é que aconteceu isso de você decidir fazer lá o mestrado, como é que foi essa mudança? Eu sempre quis fazer mestrado, sempre quis fazer pós, sempre estava dúvida, era o passo a seguir, né? E a dúvida mesmo era só onde fazer. Então quando estava mais ou menos no final do curso, eu comecei a procurar universidades aqui no Brasil e também no exterior, né? Escolhi algumas de acordo com as áreas que a universidade oferecia e que eu gostava mais. Por exemplo, eu procurei na UFSC, né? Lá tem uma linha de eletromagnetismo muito boa. Em Recife também, na UFPE. Então, primeiro eu escolhi algumas, depois eu tentei ir ao local, fui a Recife, conheci a universidade, falei com professores, e também em Aveiro. Também eu percebi que era uma universidade de referência também na área de eletrônica, então eu fui lá. Passei um mês lá, falei com professores, mandei e-mail primeiro para eles, falei que eu queria entrar no mestrado, queria saber quais eram as linhas de pesquisa deles. Então aí marquei reuniões com esses professores, tanto em Recife quanto em Aveiro. Conversei com eles disseram como era o curso, disseram como eram as linhas dele. E daí eu tinha já um catatal de informações e fui tomar minha decisão onde fazer. Então eu apliquei, né? Então eu mandei a candidatura para Portugal e fui aceitar lá. Engraçado que eu fui aceitar em Portugal antes de ter mandado para Recife, para Florianópolis. Então eu acabei decidindo ir para lá. Daí eu comecei. Então foi mesmo uma decisão muito bem pensada. Quais as linhas que eles ofereciam, se era alguma coisa que me interessava fazer. E fiz assim. Você morou quanto tempo em Portugal? O mestrado durou 4 anos. É porque o mestrado é um pouco diferente lá, né? Lá é mestrado integrado. Lá o mestrado é integrado com a graduação. Então eu tive que fazer algumas matérias da graduação, porque eu não consegui acreditar algumas matérias. Então eu me estendi um pouco mais realmente. Mas eu demorei 4 anos lá e depois eu trabalhei por 2 anos aproximadamente em Portugal depois disso. Projetos, bem? E como é que foi você trabalha hoje na Inglaterra, né? Sim. Empresa inglesa. E gostaria que você dissesse assim, como foi o seu ingresso nesse mercado de trabalho da Inglaterra e o que você faz realmente? Qual é a sua atividade? Qual a atividade que você exerce lá? Eu estava trabalhando em Portugal, né? E lá eu tentei carreira acadêmica em Portugal, tentei ser pesquisadora, mas não deu muito certo, porque eu acho que aquilo não é muito para mim. Eu não consegui uma posição boa lá. Então
em algum momento eu achei que eu precisava entrar na indústria. Eu achei que eu me daria melhor na indústria. E daí eu percebi que lá na Inglaterra tinha mais empresas grandes, de grande porte, que podiam me dar uma carreira muito estável. Então eu comecei a aplicar, eu mandei meu currículo para vários recrutadores e eles me ajudaram com me fizeram contato, né, com empresas. Então eu fiz 2 entrevistas lá de emprego, uma eu não passei. E na segunda que eu passei foi essa que eu estou agora, que é uma empresa no Canal da Mancha, que faz instrumentos de medição, insulation, né? Fazem multímetros também, fazem TDRs. Sua atividade consiste basicamente em quê? Eu sou Embedded Software Engineer. Eu faço a programação de microcontroladores nos instrumentos. O que eu faço agora é assim, eu estou num setor que chama Continuous Improvement, que é mesmo melhoria contínua, né? Então, nós temos instrumentos que já estão feitos, já estão no mercado, né, sendo vendidos, e quando tem algum problema de software, eu corrijo ou eu implemento novas funcionalidades no instrumento, né? Por exemplo, agora eu estou implementando uns novos testes de capacitância no instrumento para telecomunicações. Então, o instrumento já existe, eu estou adicionando um teste de capacitância nesse instrumento. Então, é mesmo programar o microcontrolador, né? Tem um microcontrolador, eu programo aquilo, faço o código para o instrumento e adiciono uma funcionalidade. Aí eu gostaria de perguntar, né, diante de toda essa sua trajetória, né, trajetória de sucesso, certo? Quais são os seus projetos futuros? Você já pensou nisso? Tem algo em mente? Você pensa em fazer daqui para frente? Sim, por exemplo, um projeto a curto prazo que eu quero fazer quero implementar o meu GitHub, né? Quero ter como se fosse um portfólio, né? Eu não tenho uma conta de GitHub, eu quero ter colocar ali vários códigos meus que eu faço por hobby, né? E ter ali um portfólio para poder, não só para partilhar para as pessoas, né? Para quem quiser puxar os códigos e usar, mas também para mostrar para futuros recrutadores se ou quando quiser mudar de emprego, né? Esse é um projeto a curto prazo. Então nós estamos também com o projeto de fazer vários cursos também no canal do Clenilson, então esse também é um projeto muito a curtíssimo prazo também. Certo, na área de microcontroladores, né? Sim. Sistemas embarcados. Programação em sistemas embarcados, programação com placas de STM, né? Desse vendor, ou de Renesas também, ou coisas diferentes, não só cursos de Arduino, porque mas outros cursos com outros microcontroladores, né? Esse também é curtíssimo prazo mesmo. A médio prazo, eu ainda penso em fazer um doutorado. Eu ainda penso, porque acho que é uma coisa que nunca morre, né? É uma ideia que a gente sempre tem, assim... É um sonho que você tem. Sim, alguma coisa na área espacial. Eu gosto muito dessa área, eu gostaria de aprender sobre isso. Então, a médio prazo, talvez sim, eu tenha pensado muito nisso, no doutorado. Mas para chegar lá, tem que ter alguma base, né? Então também quero dedicar algum tempo também para aprender alguma base, por exemplo, na área de sensores, por exemplo, para a área aeroespacial, ou satélites, lançamento de satélites, coisas assim. Certo. São basicamente esses os planos, assim. Muito bem. E que conselho você daria para aqueles que estão iniciando agora, que vão ingressar em engenharia elétrica, engenharia de computação, esses cursos, né, de tecnologia, as engenharias tecnológicas, né? Você tem algum conselho a dar para quem está começando? Porque uma área muito de incertezas, né, quando a pessoa entra no curso, muita gente fica em dúvida, até se faz elétrica, engenharia de computação, ciência da computação, o pessoal fica muito em dúvida. O pessoal gosta de tecnologia, eu quero tecnologia. Eu mesmo, por exemplo, eu fiquei um tempo decidindo se eu queria fazer ciência da computação e engenharia elétrica.
Na época que tinha na UFPA não tinha engenharia de computação. Não. Aí eu decidi pela elétrica pelo fato de gostar de física também, uma coisa mais aplicada, rápida. Né? Sim, eu acho que eu ia ser mais feliz do que ficar só no software. Mas a pessoa que entra assim, inclusive a gente vê muita gente que às vezes é bem sucedida nos Estados Unidos e outros lugares, dizer, não faço faculdade, que é perda de tempo, não vai ajudar em muita coisa, sabe? Então você tem que investir em cursos, livros, o que você... É engraçado isso que tu falaste, porque a faculdade ela te ensina muito mais do que a gente vê, né? Ela não só te ensina aquela parte técnica, mas ela te ensina a pensar. E engraçado que eu vi também, uma vez eu estava vendo aqueles fóruns Quora, né? Tinha uma pessoa que perguntou assim, o que eu devo fazer? Devo fazer faculdade ou devo fazer outra coisa e tal? E aí a pessoa respondeu assim, olha, eu sou profissional, estou na empresa, eu recruto pessoas também e tal. Eu prefiro recrutar pessoas que fizeram faculdade, porque a faculdade em si é uma prova. A pessoa que passou por uma faculdade, passou por 5 anos na faculdade, é uma prova que a pessoa tem resiliência. Porque a faculdade não é uma coisa fácil, é uma coisa dura, difícil, as matérias são pesadas, a nossa vida também é difícil, às vezes acontecem coisas, né? Algum problema pessoal, problema da família, às vezes falta dinheiro. E o fato da pessoa continuar na faculdade, terminar, apesar das dificuldades, denota que a pessoa tem resiliência, que a pessoa insiste nas coisas, que a pessoa não desiste fácil. Então eu admiro isso nas pessoas, eu quero essas pessoas para a minha empresa, pessoas que insistem, que tenham uma ideia e persistem na ideia. Então a faculdade ela te ensina muito mais do que isso, ela te ensina a ter resiliência, né? Ela te ensina a pensar. Às vezes tu tens um problema que tu não tens muito bem a ideia de como solucionar o problema, de onde vem, mas isso é o que, afinal de contas? Isso é alta potência, baixa potência, isso como é que eu resolvo isso? Mas aí tu consegue, de alguma forma, devagar, tu consegues começar a criar uma linha de raciocínio e consegues desmembrar o problema em pequenos pedaços, né? Resolver um a um, cada pequeno pedaço, até chegar na totalidade do problema. Então a faculdade também te ensina como pensar de modo técnico, como pensar a resolver problemas. Que é uma coisa que eu não sei se dá para aprender isso no dia a dia, mas com certeza vai te levar anos para aprender isso aí. Na faculdade tu aprende essas coisas, né? Hoje em dia fala muito na interdisciplinaridade, né? Hoje em dia o mundo não é estanque, né? Embora tu na faculdade tenha aquelas matérias, né? Controle, eletrônica de potência, mas na hora de trabalhar, tudo uma coisa só, né? Tu estás trabalhando com hardware, aí tu tens que fazer um filtro, sei lá, um passa-baixa, depois o filtro em hardware não funciona, então tu tens que ir pro computador fazer um filtro digital, daí tu tens que usar técnicas de PDS para solucionar o teu problema. Às vezes tu tens um Ripple e tens que filtrar aquilo, então as coisas elas interligam, né? Sim. E a sim. aplicação também, você às vezes vai aplicar no sistema biológico. Sim, né? exatamente. Como tem alguns trabalhos aí. Aí tu estás numa empresa, tu estás trabalhando com potência e de repente o cliente da tua empresa é uma empresa médica que quer fazer um ECG, um aparelho de eletrocardiograma, alguma coisa assim. E daí tu vai ter que aprender em poucas semanas como se faz um eletrocardiograma, como é um coração saudável, como é um coração já doente, para comparar os sinais, né, elétricos. Então, tu não consegue dizer, não, isso eu não faço porque isso eu não aprendi. Isso eu não faço porque isso não é a minha área. Porque, de alguma forma, as coisas elas se interligam de tal modo que uma área que parece, a princípio, não tem nada a ver, ela acaba roçando, né, a tua área, então tu tens que saber um pouquinho daquilo. Por exemplo, tem aplicações de medicina veterinária. Sim, Por exemplo, você vai construir um eletrocardiograma para um animal, para um cachorro, é diferente, para o boi. Sim. Diferente porque você vai ter que estudar o comportamento, né, daquele sistema biológico e Sim. adaptar. Sim, verdade. Né? Sim. E daí tu tens que aprender sozinho, né? Tu não pode ter aquela ideia de, eu não consigo aprender porque eu não dei aquilo na faculdade. Eu não sou médico, né? Eu não sou médico veterinário, eu não sou médico. Não, tu vais... Eu não sou... Sim, e não tem nada que tu não possa aprender, né? Como tu já tens aquele know-how, né? De estudar e de coisas difíceis. Então tu vais pegar um livro
de medicina veterinária, vai abrir, ler aquilo e tu aprende. Ainda vai ter contato com os profissionais dessas áreas. Também. Tem até uma interligação, né? Sim, sim, aí vai falar com as pessoas, eles vão te ensinar coisas, tu vai ensinar coisas a elas. Então quanto mais cedo tu ter aquela questão da interdisciplinaridade, melhor, né? E engraçado também que mesmo na área acadêmica, né? Na hora que tu vai propor uma tese de doutorado, ou fazer um artigo, quanto mais original a tua ideia, né? Então se tu fazes ligações novas entre áreas totalmente diferentes que ninguém pensou antes, tu ficas mesmo referência na área, né? E quanto mais, engraçado também é mesmo isso, né? Quanto mais raro tu és no mercado, mais valorizado tu és, né? Então, se tu sabes uma coisa que poucas pessoas sabem, tu és muito mais disputado no mercado, né? Tu podes criar um nome para aquilo. Então, sim, a interdisciplinaridade é muito, muito importante. Ainda mais assim, porque também uma pessoa nunca tem um só interesse, né? Tu tem várias coisas, tu gosta de eletrônica, mas tu também gosta de astronomia, ou então, quanto mais, se tu gosta de coisas diferentes, tenta ver onde é que estão a ligação das duas coisas, como é que as duas coisas estão ligadas, e tenta fazer alguma coisa. Outra coisa também, né? Não pensa que só que tu tá na faculdade é o que tu deves fazer. Você, sabe, escreve um blog, escreve alguma coisa, né? Tens algum interesse, tens alguma coisa, dá uma pesquisada, escreve um blogzito, ou então escreve um artigozinho e publica. Você tem um hobby, outra coisa. Né? Aí, olha, dá uma olhada naqueles congressos e faz um artigozinho. Não sei, manda para algum congresso, ou mostra para algum colega na academia, né? Faz em conjunto, em parceria com alguém, um artigo acadêmico, por exemplo. Tem muitas possibilidades, entende? Escreve um blog técnico, faz um jornalzinho para a comunidade, não sei, alguma coisa que as pessoas se interessam por ciência, às vezes, né? Conversa sobre com pessoas sobre isso, tenta criar coisas. Faz um GitHub, faz uns códigos, coloca lá no GitHub, faz sabe, pequenas coisas, então aí aos poucos tu vai tendo o teu portfólio de coisas que tu tens, e cada vez que tu faz alguma coisa tu aprendes, né? Tem um colega lá lá na minha empresa, que ele fala assim, as pessoas acham que ele fala assim, ler é uma atividade muito passiva, tu aprende de fato, mas é passivo. Tu realmente só aprendes uma coisa quando tu faz, quando tu escreves, quando tu fazes alguma coisa, é quando tu realmente aprendes. Então, se tu queres escrever um artigo para uma revista Zita, nós temos lá uma revista na empresa. Então, se tu quer escrever um artigo para essa revista, escolhe um tema e aprende sobre o tema. E lê sobre aquilo e começa a escrever. Porque também escrever é dinâmico, né? Tu começa a escrever e tu aprendes cada vez mais sobre aquele assunto. E quando tu aprendes cada vez mais, tu olha para o texto e tu vê que aquilo não é incompleto. Então, tu começas a colocar mais coisas. Então, à medida que tu vai lendo, aprendendo e escrevendo ao mesmo tempo, o teu conhecimento vai crescendo. Então tu vais começar de modo dinâmico a criar um texto maior, um texto melhor, mais denso sobre aquele assunto. Então o que ele fala é mesmo isso, né? Se tu queres aprender sobre alguma coisa, escreve sobre aquilo. Interessante. Também você conseguiu uma carreira, né, no exterior, é um sonho de muitos jovens, muita gente deseja isso. Você tem algum conselho específico? Uma coisa assim que eu posso até adiantar, que eu acho que é muito importante, é o jovem, ele tem que ter o inglês, né? E você tem o inglês fluente, não é? E você desde cedo se dedicou a isso, né? Sim. Engraçado que lá no mestrado, os professores, eles quando começavam a dar aula de sistemas embarcados, né? Eles começavam, vamos falar sobre embedded systems. Porque os brasileiros chamam de sistemas embarcados, mas esse termo é horrível. Esse termo é horrível, não usem, por favor. E usavam sistemas embedded. Os livros lá em Portugal, alguns livros eram traduzidos em português, eram português brasileiro. Porque o mercado é maior, então todos os livros em português eram em português brasileiro. Mas as pessoas falam inglês lá. A grande maioria das pessoas falam inglês. Então eles liam os textos em inglês, eles usavam os termos em inglês. Então e até na minha universidade, em Aveiro, na época que eu comecei a fazer a dissertação do mestrado, eles iam obrigar as pessoas a escrever a tese em inglês, porque o mercado é muito maior. As pessoas, tu aumentas o público que vai ler a tua tese.
Se for em português, só as pessoas de língua portuguesa que vão ler. E a intenção deles era internacionalizar. Então eu fiz a minha tese em inglês. E até as defesas em Portugal, né, que eu morei um tempo lá, eu sei, as defesas são em inglês, a banca fala inglês, sim. Né, tudo em inglês. Sim, sim. Porque tu tens uma audiência maior, tu vai ser mais conhecido, né, se tu escreves em inglês. E às vezes, tu não encontras um livro em português sobre algum assunto, né? Tem aquele livro, por exemplo, de filtros ativos, Active Filters, do Gurianani. Esse livro não existe em português, pelo menos eu não encontrei. Então, se tu não consegues ler inglês, E o livro esse livro é uma referência para a área, né, do Gurianani. É um livro muito antigo, mas se tu queres aprender sobre filtros ativos, aquele livro é interessantíssimo. Se tu não falas inglês, tu vais perder essa oportunidade, né? Tu não vais pegar o livro e não vais aprender. Fica mais limitado. Fica mais limitado, fica assim. E realmente, se tu queres ou estudar ou trabalhar fora do país, realmente tem que ser mesmo inglês, porque português mesmo só Brasil e Portugal praticamente falam. Tem os países também da África também, mas eles são muito pequenos, né? O mercado maior mesmo no Brasil, então tu fica mesmo limitado. Então mesmo inglês mesmo é fundamental. E para você conseguir trabalhar na Inglaterra, você acha que foi um fator assim, preponderante, importante assim? O mestrado foi importante, ter o mestrado foi importante. Ter trabalhado também, eles valorizam muito também a experiência que tu tens, né? Eles valorizam que tu saibas fazer alguma coisa, mesmo que tu não tenhas formação, mas tu sabes fazer alguma coisa, é o que eles querem, que tu demonstre que sabes resolver problemas. Então, sim, o mestrado que eu tive, sim, que foi o mestrado lá na Europa, a experiência profissional também é interessante, e é por isso, e nesse sentido, é interessante o GitHub, por exemplo, porque tu pode mostrar o teu trabalho, né? Assim como os artistas têm um portfólio, né, mostram o desenho, né, mostram o que eles têm, o que nós temos que mostrar é mesmo isso. Tens um projetinho, tens uma ideia, né, faz, né? Pega uma placa branca, pega um Arduino e faz aquilo. Aí, quando tu vai ter uma entrevista de emprego em qualquer lugar, eles vão te dizer, você conhece, você sabe eletrônica? Olha, sim, eu já trabalhei, eu já fiz esse projeto. Aí eles vão perguntar, tu fizeste tal projeto, como foi? Que dificuldade tu tiveste? O que tu aprendeste? Aí tu vai dizer, e eles gostam de te ouvir, descrever, dizer como foi. Eu fiz isso, eu tive tais dificuldades, mas eu resolvi dessa forma. Ou então, não funcionou, mas eu aprendi isso e isso. Eles gostam muito de ouvir essas coisas, porque significa que tu fizeste alguma coisa, que tu fizeste mesmo. Valoriza muito aquilo que a pessoa fez. Sim. Não é só ter os títulos, né, os diplomas. Não. É importante, mas é importante também você fazer, colocar em prática o conhecimento. Sim, porque cada vez que tu faz alguma coisa, tu aprende, né? Cada vez que tu fazes tu tiras alguma lição daquilo, seja ela uma lição técnica, ou seja de como fazer. De como não fazer. Como não fazer. Porque eles também não valoram assim, eu tentei, mas não consegui, deu tudo errado, né? Ou então, tu aprende sobre ti mesmo também, né? Eu tenho mais dificuldade nisso, eu aprendo melhor dessa forma, eu aprendo melhor fazendo do que lendo, eu aprendo melhor. Tu aprendes também sobre ti, também. E daí tu consegues, depois que tu tens esse autoconhecimento, tu começas a fazer a coisa cada vez melhor. Então, mesmo os pequenos projetos, eles são muito importantes, né? Eu sei, eu entendo que às vezes falta tempo. Também pra mim falta, sabe? Mas é mesmo tentar mesmo fazer aquilo um objetivo, né? Não, eu vou alocar... Então é uma boa sugestão para os alunos, né? Sim. Noto que muitos alunos eles ficam muito esperando o professor. Não. O professor ensinar, ele estuda só aquilo. Ele tem que ser um estudante mais ativo, né? Tem que ir nos livros, tem que simular, tem que... Se poder colocar uma prática, coloca. Aprende a teoria e depois faz. Mesmo que tu não saiba muito bem como fazer a prática, mas faz, pega sabe? Inclusive, eu sou professor, né? Então eu gosto muito de passar um projeto final. Estou ministrando agora circuitos elétricos. Eu passei um projeto final para os alunos para implementar no sistema de abastecimento automático de caixa d'água. Ok. Fazendo um protótipo, né? Automático, ele liga, desliga e indica os níveis. Inclusive eu vou até divulgar isso aí depois. Entendeu? Então eu gosto de passar esses projetos, sempre eu gosto de passar algum projeto. Então eles gostam muito e aprendem bastante. Sim. Apanham muito, aprendem e saem coisas muito interessantes. O engraçado é que, agora que tu falaste nisso também, tem muita gente também que quer o código pronto, né? Que chega lá e, tu pode me dar o código disso. Ou então, como é que tu faz? Eu quero fazer igual. Não, tenta fazer sozinho, tenta fazer tu só, aprende, deixa errar, deixa queimar coisa, deixa explodir capacitor. Depois,
se tiver que pegar um código, só para não para copiar tudo, mas para ver como a pessoa fez, fazer você melhor. tenta, porque às vezes você pode pedir uma ajuda ou pegar, mas o cara, pelo menos ele tentou, bateu a cabeça, não consegui, dá uma ajuda aqui. É diferente, né? Pegar tudo prontinho. Pegar tudo pronto, copiar, então às vezes nem copiar, só jogar na placa, né? E dizer, tá feito. Não, tu não aprendeste nada assim. Mas tá se enganando, né? Porque no mercado de trabalho, eles vão querer que você saiba fazer. Você se formou, você tirou excelente, bom. Não querem saber. Você é um bom profissional, você sabe fazer, então isso que é importante. Então, quando a pessoa aproveita a graduação para realmente aprender, isso vai servir para ele mais adiante. Ele está só se enganando se ele acha que ele vai levando com a barriga o curso, vou conseguir meu diploma, daí vai, o mercado de trabalho vai estar ali para mim, mas hoje a concorrência está grande, né? Cada vez mais, né? Então... É porque também na universidade é o tempo que tu tens para errar, né? Porque se tu reprovas uma matéria, não tem muita consequência, a não ser a questão do tempo, mas não tem muita consequência, né? Então, se tu usa o tempo da faculdade para errar, para gastar tempo, às vezes, estudando, errando, tu não vais ter esse tempo que tu não vais ter mais todo esse tempo depois na hora do trabalho. E às vezes, também a cobrança vai ser maior, você erra menos, né? Aproveita a graduação para errar, né? Para errar, para se atrasar, para reprovar uma matéria, não se for o caso, né? Mas é melhor do que se enganar, porque tem gente que quer dar muito valor só na nota, né? Aí tenta colar, tenta ir. Tem que saber disso, saber isso. É melhor aprender. Eu até acho mais válido a pessoa ser reprovada, digamos, eu não fui bem, faça de novo, do que, não, quero passar todo o curso, não aprendeu direito a matéria, né? E depois ele vai precisar disso. E o fato de falhares algumas vezes não quer dizer que tu estás condenado, né? Eu tive várias falhanças na minha vida, assim, falhei muitas vezes, mas é aquela questão da resiliência, né? Insistir, eu quero isso, falei agora, mas eu vou tentar de novo. Eu já reprovei muita matéria na faculdade também, me atrasei, eu fiz o curso, não fiz um curso em 5 anos, eu fiz em quase 7 anos. A vida não é linear, né? Não é, não é. As funções, só. Você vai pro mundo ideal, né? Linear, bonitinho, né? A vida da gente é cheia de... Na linearidade, cheio de atropelos. É mesmo isso. Mesmo assim. Bem, Mônica, eu agradeço muito. É um prazer, viu, fazer entrevista. Nunca fiz entrevista a primeira vez, mas foi legal uma conversa. É muito legal, porque tem muita experiência para passar realmente pro pessoal. Aí a ideia é essa, contribuir de alguma forma, né, para as pessoas que estão na área, ou que estão pensando em ingressar na área. E a gente vai fazer essas parcerias no canal, aguardem que em breve a gente vai ter aí uns cursos sobre microcontroladores, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, de programação em C, C++ também. A gente está trabalhando nisso, realmente. Muito obrigado, viu, pela entrevista, pela conversa. Eu que te agradeço pelo convite, agradeço imenso pelo convite. E vamos fazer aí outras parcerias aí, né? Sim, com certeza. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Aí.